Deus, aleluia. Ainda de pé, irmãos, vamos fechar os nossos olhos, vamos orar ao Senhor, vamos falar com Deus nessa noite, pedir o Espírito Santo de Deus que venha tomar a direção da nossa vida, que o Senhor venha falar no nosso coração nessa noite, como foi, né, o louvor que tocou aqui nessa noite, que nós possamos experimentar do Senhor o melhor, que nós possamos entender nessa noite que a graça do Senhor, ela é que nos basta, e que a presença de Deus aqui neste lugar é que vai fazer a diferença. A presença de Deus na minha vida, a presença de Deus na sua vida é que vai fazer a diferença. O que muda a história da nossa vida, o que muda a história dos nossos caminhos, não é eu estar na casa de Deus, mas eu estar na presença do Senhor, é o Senhor estar do meu lado. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar a Deus nesse momento. Fala com Deus agora, fala: Senhor, eu preciso ouvir a tua voz. Eu sei que ninguém que veio aqui nessa noite veio aqui para ouvir, né, o homem falar, mas você veio aqui para ouvir a palavra de Deus. Você veio para ouvir a voz de Deus nessa noite. Feche os seus olhos. A palavra de Deus diz que as coisas da carne são discernidas pela carne, mas as coisas do Espírito são discernidas pelo Espírito. Que nessa noite você possa ficar em espírito, para que você possa entender a palavra de Deus. Fale com Deus durante essa oração. Fala: Senhor, tudo aquilo que eu vivi durante o dia, tudo aquilo que eu vivi durante a semana, tudo aquilo que eu passei, todas as lutas, as aflições, as dificuldades, todos os choros, as dores, as angústias, as tristezas, as depressões, tudo aquilo, Senhor meu Deus, que ainda me separa do Senhor, que ainda te distancia o meu pensamento do Senhor, que nessa noite, diante da tua presença, Senhor, eu possa, meu Deus, ter a minha vida tocada, a minha vida mudada, em nome de Jesus. Fala com Deus: Senhor, eu quero ouvir a tua voz. Fala com Deus, porque nós estamos diante daquele que fala. Nós não servimos um Deus que está morto, nós não servimos um Deus que está mudo, mas nós servimos um Deus que está vivo, um Deus que caminha no meio de nós. E se você crê, você com os olhos da fé, você vai ver o Senhor Jesus andando aqui no meio de nós, andando no meio de nós. E sabe o que o Senhor está esperando? Apenas que você diga assim: olha, se eu apenas tocar no Senhor, eu receberei aquilo que eu vim buscar de Deus. Nós estamos falando de provisão, que você possa orar nessa noite. Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Deus, se nós estamos aqui nessa noite, Senhor, é porque nós cremos na tua palavra, porque nós cremos no Senhor, ó Pai. Nós não estamos numa sinagoga, Senhor meu Deus, nós estamos, ó Pai, na casa de Deus. Nós não estamos aqui, ó Pai, diante de homens, Senhor, que nada pode fazer para nós, mas nós estamos aqui, Senhor, diante da tua presença. E é diante da presença do Senhor que nós pedimos o Senhor, que todo mal, Senhor, que toda tristeza, que tudo aquilo que nos separa, que rouba a nossa atenção, que bloqueia o nosso coração, que não deixa nosso coração receber a palavra do Senhor, seja caído por terra agora, Pai. Que nós possamos ouvir a tua voz, Senhor. Nós não queremos estar aqui em cima do santuário do Senhor para contar história, para falar de algo que não é bíblico, Senhor, mas nós estamos aqui, Senhor. Nós não queremos subir aqui, Senhor meu Deus, ó Pai, na condição de homem, mas nós queremos subir aqui no santuário do Senhor com a presença do Espírito Santo de Deus. Quando nós abrimos a palavra do Senhor, que o Espírito Santo de Deus revele a nós aquilo que o Senhor quer que nós aprendemos nessa noite, Senhor, para que possamos aprender e conhecer qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Ainda que a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor nos gere dor, mas que nós possamos entender que em tudo o Senhor trabalha, Senhor meu Pai. Que em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus possa revelar a nós nessa noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Abra a palavra de Deus ainda de pé, não em reverência a mim, mas em reverência à palavra de Deus, que merece toda a honra, que merece toda a glória, que merece toda a adoração, porque a Bíblia, ela é a boca de Deus, ela é a boca de Deus. Você quer ouvir Deus falar com você? Não ande atrás de profeta do mundo, mas ande atrás do profeta dos profetas, que é a palavra de Deus. É ela quem fala, ela é a boca de Deus. Então, se você quer ouvir a palavra de Deus, abra aí
a boca de Deus falando nessa noite. Abra no livro de 2 Reis, no capítulo 6, em nome de Jesus. Toda reverência é dada à palavra de Deus. Toda reverência é dada à palavra de Deus, porque ela é o verbo que se fez carne, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Quem achou, diga glória a Deus. Quem não achou, diga misericórdia. Amém. Vou para a escola dominical. 2 Reis, capítulo 6, versículo 1. Não, isso mesmo. Abra aí, irmãos. 2 Reis, capítulo 6. Amém? Todos acharam? Glória a Deus. Diz assim: o ferro de um machado flutua. Algumas Bíblias você vai encontrar assim: Eliseu faz o ferro do machado flutuar. Amém? Mesma coisa. Mas vamos dar continuidade. Os filhos dos profetas disseram a Eliseu: eis que o lugar em que moramos contigo nos é estreito. Vamos agora, pois, ao Jordão, e tomemos dali cada um de nós uma viga, e façamos-nos ali um lugar em que habitemos. E ele disse: ide. E disse um: se queres, serve-te de ires com os teus servos. E ele respondeu: eu irei. Foi, pois, com eles. E quando chegaram ao Jordão, cortaram a madeira. E aconteceu que, ao ser derrubado uma árvore, lhe caiu o ferro na água. E clamou, dizendo: ai, meu Senhor, eu tinha pedido emprestado. E o homem de Deus disse: onde caiu? Onde caiu? Onde caiu? E ele mostrou o lugar, e cortando um pau, o lançou ali e fez flutuar o ferro. E disse: toma. E ele estendeu a mão e o tomou. Amém? Os irmãos podem se assentar em nome de Jesus. A campanha que iniciou domingo passado chama Provisão de Deus. Para eu entender o que Deus quer falar comigo nessa noite, eu preciso primeiro entender o que é provisão. A palavra no dicionário secular diz para nós que provisão é abastecimento da necessidade. Então, o que é provisão? Abastecimento da necessidade. Então, aprenda o que é provisão: abastecimento da necessidade. No dicionário de Deus, provisão é o que? Abastecimento do necessário. Exatamente como está lá. Porque provisão é milagre. Provisão é aquilo que eu não posso fazer. Porque aquilo que eu posso fazer, quem tem que fazer sou eu. Mas há coisas na minha vida e há coisas na sua vida que não é para eu fazer, é para Deus fazer. Existem áreas na nossa vida que só realmente a provisão de Deus para que se possa consertar. Amém? A palavra de Deus diz para nós que havia uma escola de profetas. Era uma escola de profetas. Não era uma escola secular. Não era uma escola do mundo aonde eu vou para eu me profissionalizar, para eu aprender, para eu ser alfabetizada, para eu estudar, para eu ter uma profissão. Não, era uma escola de profeta. Era uma escola onde o homem ia aprender a servir a Deus, onde o homem ia aprender a ser instrumento de Deus. Não está falando de algo que é do mundo, está falando de algo que vem de Deus, porque o que é de Deus não pode ser alcançado, nem achado, nem encontrado no mundo. O que é de Deus, ele vem de Deus, ele vem da parte de Deus. Segunda coisa que eu preciso aprender para eu entender essa mensagem é o que é um profeta, porque existe uma diferença entre profeta e sacerdote. Sacerdote é o homem falando para Deus. E profeta é Deus falando ao homem. Profeta é a boca de Deus. Um profeta era considerado o homem trazendo um recado de Deus. Quando um profeta entrava em um determinado lugar, as pessoas prestavam reverência não a ele, mas aquilo que ele ia trazer, a presença de Deus na vida dele. Porque quando um profeta chegava num lugar, as pessoas entendiam assim: olha,
vai trazer algo da parte de Deus, seja bom ou seja ruim, mas vai falar, Deus vai mandar um recado para mim. Então profeta era alguém que Deus usava, porque no Antigo Testamento a maneira de Deus falar com o homem era através do profeta. Hoje, depois da morte de Cristo, se abriu, se rompeu os véus, então Deus fala com a gente, só a gente bater o joelho no chão que Deus vai falar. Mas naquele tempo Deus usava homens, profetas, levantavam homens para falar ao povo, para trazer o recado de Deus. A Bíblia diz então que ali havia uma escola de profetas. E a palavra de Deus diz então que naquele lugar, ficou estreito. O lugar onde eles estavam, presta atenção, ficou estreito. O lugar ficou apertado, não cabia mais eles, estava difícil de permanecer dentro daquele lugar. Presta atenção no que eu vou dizer para você. Há momentos na nossa vida, há situações que nós vivemos que vai ficando estreito, que vai ficando apertado, que vai ficando sem jeito de permanecer, e nós precisamos então tomar uma providência. A palavra de Deus diz que a primeira coisa que nós precisamos entender é eu reconhecer qual área da minha vida, qual lugar da minha vida, qual situação, qual o tempo que eu estou vivendo que está estreito, qual área da minha vida que precisa de uma provisão de Deus. Eu preciso entender que eu preciso de mudar. Deus só faz quando eu entendo que está estreito. Deus só faz quando eu entendo que precisa de mudar. Porque Deus, Ele é um Deus que, diferentemente de Satanás, que não pede licença, que não pede permissão, mas que Ele entra e arruaça com a vida do homem. A palavra de Deus diz para nós no livro de Apocalipse, que o Senhor diz assim: eis que estou à porta e bato, aquele que abrir, eu entrarei e cearei com ele. Deus, Ele quer mudar a sua história. Deus quer mudar a sua vida. Deus quer pegar o que é estreito e alargar na sua vida, mas para isso eu preciso entender que precisa mudar. Eu preciso entender que está ficando apertado. Eu preciso entender que eu preciso mudar. Eu preciso entender. A palavra de Deus diz que eu preciso reconhecer que tem algo na minha vida que precisa do agir de Deus, para que Deus possa fazer. A Bíblia diz que eles reconheceram que estava estreito. A Bíblia diz que eles foram fazer o quê? Eles foram procurar Eliseu. Eles foram procurar o profeta. A palavra de Deus diz que quando eles viram que estava ficando pequeno e estreito, a Bíblia diz que eles saíram e foram diante do profeta e disse assim: olha, Eliseu, o lugar está estreito, precisa de mudança. Sabe o que eu aprendo com isso, irmãos? Que quando eu reconheço que tem um problema, quando eu reconheço que preciso de uma mudança, não adianta eu ficar sentado olhando para o negócio e dizendo assim: ah, mas podia tanto ser mudado, ah, meu Deus, podia ser tanto transformado, podia acontecer. Não, ou então eu vou sair e vou começar a reclamar com o vizinho, vou começar a reclamar com o meu marido, vou começar a reclamar com a minha esposa, vou reclamar com os meus filhos. Não, eu vou diante daquele que pode fazer alguma coisa para mim. Sabe quem pode fazer? O profeta, porque se ele não fizer, ninguém pode. Se ele não agir, ninguém age. Se ele não transformar, ninguém transforma. Nós não estamos falando de uma ajuda qualquer, nós não estamos falando de qualquer coisa, nós estamos falando de coisas espirituais. Nós estamos falando de milagre, nós estamos falando de provisão. Vai diante do profeta. A Bíblia mostra isso para nós em diversas áreas. A palavra de Deus diz que aquela mulher, quando o filho dela morre, a Bíblia diz que o filho dela morre, ela deixa ele em cima da cama morto, ela desce a escada, ela sai pelo caminho. Olha, quem é mãe sabe. Quem é mãe sabe. Ela deixa o filho em cima da cama morto, ela desce pelo caminho, ela passa no meio do campo, o marido está no meio do campo, ele diz assim: mulher, está tudo bem? Ela olha para ele e diz assim: está tudo bem. Não estava nada bem, não tinha nada bom, estava tudo ruim, mas ela disse assim: está tudo bem. Sabe por quê? Porque o homem não pode fazer. Ela sabia que o marido dela, por mais que amasse o filho, nada podia fazer para ela. Ela sabia que ela tinha que ir diante daquele que podia, diante daquele que podia mudar. Sabe o que ela faz? Ela vai seguir o seu caminho. É fácil dizer que está tudo bem quando está tudo ruim? É fácil dizer que está tudo bem? Não, a nossa natureza carnal é de reclamar, a nossa natureza carnal é de murmurar, a nossa natureza é de ficar dizendo que não está bom o tempo todo. A nossa natureza é de chorar as pitangas com quem não pode fazer nada para nós. Mas a Bíblia nos ensina que nós
temos que ir diante daquele que pode mudar. A Bíblia diz que ela continua o seu caminho. Quando ela está subindo o morro, a palavra de Deus diz que Eliseu manda ali, né, o seu servo, vai encontrar com ela e diz assim: mulher, está tudo bem? Ela diz: está tudo bem, eu quero falar com o profeta. Está tudo bem, é com o profeta que eu quero falar. Eu digo para a igreja assim: igreja, está estreito, está estreito, está estreito. Precisa da provisão? Precisa da provisão? Fale com o profeta. Fale com o profeta. Não aceite opinião, fale com o profeta, porque a opinião vem do profeta, a ordem vem do profeta. Aquela mulher de domingo passado que o pastor pregou aqui, a palavra de Deus diz que quando lhe faltou o recurso, quando ela viu que seus filhos iam ser levados presos, a palavra de Deus diz que ela não foi atrás de qualquer um, ela não foi atrás dos parentes, ela foi atrás de quem? Do profeta. Ela foi diante daquele que podia mudar a história dela, diante daquele que tinha um recurso na mão. Quem tem um recurso para a minha vida e para a sua vida é o Senhor. É o Senhor, só Ele pode fazer. É provisão. Provisão não vem do pastor, provisão não vem do homem, provisão vem de Deus. Sabe por quê? Porque quando eu acho que alguém pode fazer alguma coisa por mim e Ele não faz, eu me sinto decepcionada. Quando eu coloco a minha esperança em alguém, que eu acho que alguém vai me prover, que alguém vai vir com socorro para mim e o socorro não vem, eu me sinto decepcionada, eu me sinto fracassada. Mas sabe por quê? Porque está buscando o recurso na pessoa errada, porque está buscando em quem não pode nada fazer para você. Quem está, meu filho, fazendo... Olha, pode um cego guiar outro cego? Não, não pode. Sabe quem pode guiar? Senhor, o profeta. A Bíblia diz que eles foram diante do profeta. E sabe o que Eliseu, quando ele vai diante do profeta, ele vai buscar direção. Quando nós vamos diante do profeta, nós estamos buscando direção. Direção de Deus. Direção daquele que pode fazer na nossa vida. Direção daquele que pode transformar a nossa vida. Só Ele pode dar direção para nós. Só Ele. Quando eles vão ali, eles estão pedindo permissão para Eliseu, para fazer alguma coisa. Você está vendo que está estreito? Você está vendo que está difícil? Vai diante do Senhor e pede permissão para agir. Pede permissão para que o milagre aconteça. Vai diante daquele que pode mudar a história da sua vida. A Bíblia diz que Eliseu, então, ele vai dar a permissão. Ele vai dizer assim, pode ir, né? Ele dá a permissão. E a Bíblia diz que eles então chegam lá e dizem assim, olha, vamos então, tomemos... ali madeira, vamos cortar a madeira, levar a viga para que o lugar seja aumentado. Glória a Deus. Eles se uniram para fazer aquilo que tinha que ser feito debaixo da direção de Deus. Irmãos, a Bíblia diz que não foi foram eles, os alunos, aqueles homens que estavam ali. Sabe o que eu aprendo? Que a palavra de Deus diz para nós assim, olha, presta atenção. Lá no livro de Gênesis diz assim, que não é bom que o homem viva sozinho. Não é bom. No momento que você estiver no estreito, no momento que você estiver passando por luta, quem vai te dar direção é Deus. Mas não se isole, não se aparte das pessoas, mas se una. Ainda que aquela pessoa nada pode fazer para você, mas se una. Se una, porque Deus não fez um homem para andar sozinho. Deus não fez um homem para viver só. Por causa, mas eu fui decepcionada, eu fui deixada de lado. E daí, irmãos? Você já parou para pensar que essa pessoa está no estreito igual você? Então, mas olha o que a palavra de Deus diz, que eles foram para cortar a viga. Mas quando eles saem dali, diga para o seu irmão, mais alto. Muitos saíram. Diga assim, muitos saíram, mas só um requisitou a presença. Isso é tudo. Isso é tudo. Não adianta eu ir em Deus, não adianta eu ir no Senhor, se eu quiser só a provisão, mas eu não quiser a presença. A presença é tudo. Eu posso pregar lindamente, eu posso falar palavras maravilhosas aqui em cima do púlpito, eu posso pular, saltear, falar em línguas, eu posso cantar maravilhosamente bem, eu posso cantar de maneira extraordinária, mas sem a presença de Deus não vai surtir efeito na minha vida,
não vai surtir efeito na vida daqueles que me ouvem, porque há necessidade de se ter a presença, precisa da presença do Senhor. Quando eles disseram para Eliseu: se o Senhor venha conosco, eu não quero ir só com a direção, mas eu quero ir com a presença. Eu não quero ir só com a permissão, mas eu quero ir com a presença, porque se no meio do caminho acontecer algo de errado, que se no meio do caminho eu cair, o Senhor vai me levantar, porque a presença de Deus, ela tem que ser real, a presença de Deus tem que ser vivida. Olha, meus irmãos, a palavra de Deus diz que havia uma mulher que ela tinha, que há 18 anos ela sofria de uma enfermidade, ela era curvada, ela tinha um demônio de enfermidade. A Bíblia diz que ela ia nas sinagogas todos os sábados, ela ia na sinagoga, mas ela só recebeu o milagre, quando tinha a presença do Senhor Jesus no meio, porque quando há presença, o mal ele cai por terra. Quando há presença de Deus, o que é estreito se torna largo, o que é difícil se torna fácil, o que é impossível se torna possível, quando se tem a presença. Mas sabe qual que é o problema? O problema é que nós queremos o milagre, nós queremos a bênção, nós queremos as vigas, nós queremos a direção, mas quando é para andar lado a lado, quando é para dizer: Senhor, esteja no meu casamento, Senhor, esteja na presença do Senhor, seja com os meus filhos, que a presença do Senhor seja comigo de dia, seja comigo de noite, para que haja provisão na minha casa. Eu não quero, porque estar na presença de Deus requer de mim a santidade do Senhor, requer de mim obediência a Deus. Não existe provisão se não tiver obediência. Você pode orar, você pode clamar, você pode pedir, você pode dar calo no joelho, você pode ficar dessa finura de tanto fazer jejum, mas se não tiver presença de Deus, não vale de nada, não vale de nada. Se não tiver obediência, não vale de nada. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que o que quebra a maldição é a obediência a Deus, é a obediência ao Senhor, é a obediência a Deus. É isso que faz a diferença. Por isso que as pessoas não querem a presença, porque a presença requer obediência, e obedecer é difícil. Obedecer é difícil. A própria palavra de Deus diz para nós que Deus, ele muito mais se alegra na obediência do que no sacrifício. Então a palavra de Deus diz que eles, um só disse: venha comigo, venha, porque a presença do profeta era a presença do Senhor no meio deles. A palavra de Deus diz que eles foram, e quando eles estavam ali cortando a árvore, a Bíblia diz que o ferro do machado, ele vai cair na água. Olha, irmãos, parece uma mensagem, quando a gente lê, parece uma mensagem tão insignificante, mas que ela tem tanto poder espiritual na nossa vida. A Bíblia diz que o machado, a lâmina do machado, ela vai cair na água. Eles ficaram só ali, né, com o cabo do machado na mão. A lâmina de ferro cai. Olha, irmãos, se a gente for estudar antigamente, a maior parte das ferramentas, elas eram feitas de cobre. O ferro era um material valioso. Assim como o ouro é valioso hoje, o ferro também era naquela época, porque era difícil ter alguma ferramenta de ferro. As ferramentas eram feitas de cobre. Então a palavra de Deus diz que aquela ferramenta nem deles era, aquela ferramenta era emprestada. E quando aquela ferramenta cai na água, ele vai dizer assim: ai, 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 que a ferramenta é emprestada. Sabe, meu querido, sabe, meu amado, a ferramenta que nós temos são emprestadas. Sabe, a ferramenta que nós carregamos, eu sinto em te dizer que ela é emprestada. Ela é emprestada. Eles estavam trabalhando com a ferramenta, talvez há horas, e não viram que a ferramenta estava frouxa. Olha que coisa, eles estavam trabalhando com a ferramenta e não viram que a ferramenta estava frouxa. Assim é eu e você. Nós estamos no meio de um casamento que é emprestado do Senhor. Nós estamos com a nossa vida que é emprestada, porque a nossa vida não é nossa. Os nossos filhos são emprestados. Marido, a esposa que está do seu lado, ela foi emprestada a você por Deus. Quando você chegar lá em cima,
cima, você vai prestar conta para Deus. O Senhor vai dizer assim: cadê o ferro que eu te dei? Cadê? Cadê? Aí você vai dizer: Senhor, ela caiu e eu deixei ela para trás. Ela ficou no chão, no fundo do poço, e eu não tive a coragem de buscar ela lá. Você vai ter que apresentar diante do Senhor, porque ela é emprestada. Esposa, o seu marido é emprestado. Você vai prestar conta para Deus. Os seus filhos são emprestados. Você vai prestar conta para Deus deles. Mas sabe, às vezes está frouxo. Às vezes já vem frouxo há muito tempo. Precisa colocar uma cunha. Precisa da ferramenta da oração para apertar, para colocar no lugar. Mas você já achou que é seu. Você já achou que é seu, então você não tem cuidado. Porque quando a gente esquece que é emprestado, quando a gente acha que é da gente acha que a gente mesmo resolve. A gente acha que a gente faz, a gente não toma o cuidado necessário. A gente não toma o cuidado necessário, o cuidado devido que se tem que dar. Só vai prestar atenção quando cai. Só vai prestar atenção quando vê que vai ter que devolver. Nessa noite, eu quero pelo Espírito Santo de Deus te falar algo. Deus vai te cobrar. O dono daquela ferramenta ia se apresentar. O dono daquela ferramenta ia chegar e dizer assim: eu quero a minha ferramenta de volta. Eu quero o ferro do meu machado que é valioso. Eu quero. Deus vai olhar para você e dizer: eu quero o que eu te dei. Cadê o que eu te dei? Cadê o que eu te dei? Mas eu digo para você nessa noite que Deus também tem algo maravilhoso. Quando se tem a presença de Deus, ainda que você não preste atenção, ainda que caia, ainda que você não prestou atenção e deixou cair, ainda que está lá no fundo, mas se tiver a presença de Deus, ainda tem solução. Havia um profeta, havia um homem de Deus, havia alguém que podia fazer algo. Irmãos, não é o fim. Não é o fim, ainda dá tempo se tiver a presença de Deus. A palavra de Deus diz que aqueles homens, eles vão chegar diante de Eliseu e dizer assim: Eliseu, ai, que era emprestado. E Eliseu vai dizer assim: onde caiu? Onde caiu? Onde caiu? Deus faz a mesma coisa para mim e para você. Aonde caiu? Eu preciso ter a sensibilidade do Espírito Santo de Deus para olhar e dizer: Senhor, olha, irmãos, presta atenção. Pecado não foi feito para ser escondido. Pecado foi feito para ser confessado. Pecado tem nome e sobrenome. Quando o Senhor diz assim: onde caiu? Eu preciso olhar e dizer: Senhor, eu caí, Senhor. Eu caí. Eu deixei meu casamento cair, Senhor, quando eu deixei de ser uma boa esposa. Quando eu deixei de atender, de fazer as coisas que deveriam ser feitas. Senhor, eu deixei o meu casamento cair quando eu não fui o homem necessário para minha esposa. Senhor, eu deixei os meus filhos caírem quando eu não prestei atenção, quando eu estava tão preocupado em viver a minha vida, em ganhar dinheiro, em trazer coisas para minha casa, que eu não vi, Senhor, meu Deus, que os meus filhos estavam afundando no mundo, afundando nas drogas. Eu não vi, Senhor, mas ainda dá tempo, porque o Senhor está te perguntando: aonde caiu? Olhe lá, volte lá onde caiu. Olhe lá e diga: Senhor, foi aqui, Senhor, quando eu deixei o meu orgulho sair. Sabe, quando eu perdi o meu ministério, quando eu achei que eu era maior que o Senhor. Sabe aonde eu perdi a guerra? Quando eu achei que eu podia lutar sozinha. Sabe aonde Saul perdeu a guerra? Quando ele achou que o eu dele era maior do que Deus. Quando ele achou que ele não precisava mais de Deus. Então olhe e diga: Senhor, caiu aqui. E sabe, quando ele diz assim: onde caiu? E ele lhe mostrou o lugar. Deus, Ele quer que nós mostremos o lugar, não para nos envergonhar, não para nos humilhar, mas para nos exaltar. Porque o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Sabe por quê? Deus não quer que você mostre, que você exponha para Ele te humilhar, para Ele te envergonhar, para Ele falar de você. Não, é para Ele entrar com a provisão, é para Ele curar as feridas, é para Ele consertar aquilo que precisa de verdade ser consertado. É quando nós trazemos a luz do Senhor aquilo que a nós está oculto, é que Deus vai operar, é que Deus vai mudar. É como aquela mulher
lá da dracma perdida. A Bíblia diz que quando ela perde a dracma, ela vai acender uma luz, ela vai varrer a casa até ela encontrar a dracma que ela perdeu. Talvez você não sabe aonde você caiu, talvez você não sabe aonde você precisa consertar, mas no final dessa mensagem, fale com Deus. Fale com o Senhor, acenda a lamparina da oração, comece a varrer sua casa espiritual, comece a varrer o seu casamento, comece a varrer a vida dos seus filhos, comece a varrer no seu trabalho, comece a acender a luz e dizer: Senhor, caiu, Senhor, talvez por culpa minha, por causa do meu pecado X, mas Deus, eu preciso que o Senhor levante, porque o cair é do homem, mas o levantar é para Deus. Quando se tem presença de Deus, ainda há esperança do milagre acontecer. Não acabou, não acabou. A Bíblia diz que ele vai mostrar para o profeta onde caiu, e o profeta vai cortar um pau. Esse pau aqui, irmão, significa madeira crua, madeira que nunca foi usada, madeira nova, madeira crua. Segundo a história, esse mesmo pedaço, essa mesma madeira que foi usada aqui, é a mesma madeira que foi usada para fazer a cruz de Cristo. É a mesma madeira, segundo o historiador, foi a mesma madeira. Sabe por quê, irmãos, que eu aprendo? Por que é tão importante isso? Porque a palavra de Deus diz que quando o profeta corta o pedaço de pau e joga nas águas, acontece um milagre. Acontece algo extraordinário. Acontece algo que é transformador. Sabe por quê? Porque o que pode mudar é quando nós deixamos a cruz de Cristo chegar na nossa vida. O que levanta o que está caído é a cruz do Senhor. O que levanta o abatido é a cruz de Cristo. O que levanta o homem é a cruz do Senhor. O que restaura casamento é a cruz do Senhor. O que restaura a vida é a cruz do Senhor. O que faz sair, se o pecado ele afunda, a palavra de Deus diz que a cruz levanta. Se alguém está no chão, a cruz de Cristo coloca de pé. Sabe por quê? Porque quando Jesus morreu na cruz do Calvário, Ele fez por nós aquilo que nós não podíamos fazer. Ele nos deu a esperança de fazer com que a matéria do ferro seja mais leve do que a água. Que os nossos problemas, por maior dificuldade que tenha, por mais complicado que seja, quando nós colocamos a cruz de Cristo nele, quando nós apresentamos a cruz do Senhor para a dor, quando nós apresentamos a cruz do Senhor para o problema que aos nossos olhos são impossível, Deus ele entra com a provisão, ele se torna possível, porque o que exalta o homem é a cruz do Senhor. Pode ser o maior pecador, exemplo é a palavra de Deus, diz para nós é Paulo. A Bíblia diz que Paulo, antes de ser Paulo, era Saulo. E a Bíblia diz que ele era um homem que era perseguidor dos cristãos. Ele pegava os cristãos, ele amarrava os cristãos, ele arrastava os cristãos, ele matava os cristãos. Mas a palavra de Deus diz que quando ele encontrou Jesus, quando ele esteve na presença do Senhor, quando ele esteve diante da cruz do arrependimento, a palavra de Deus diz que a vida dele foi mudada. Aquele que era perseguidor passou a ser perseguido. Aquele que humilhava as pessoas, aquele que matava as pessoas, passou a pregar a palavra que traz vida. Aquele que matava, agora apresentou aquele que pode curar. Aquele que sangrava, apresentou o sangue do Cordeiro que lava todo o pecado do mundo. Olha que coisa, quando se tem a presença de Deus, se tem provisão, não importa qual seja a área, não importa o que seja na sua vida, não importa o que você precisa, não importa o que você veio buscar de Deus, mas quando Deus vem, quando Deus entra, era impossível um ferro flutuar, é impossível, era impossível, mas quem fez o milagre não foi Eliseu. Algumas Bíblias dizem assim, Eliseu faz o ferro do machado flutuar, não foi Eliseu quem fez foi o Senhor, foi Deus. Tem coisas na minha vida e na sua vida que só o profeta dos profetas pode fazer. Quando alguém olha e diz assim, Senhor, não tem jeito, não tem capacidade, não tem mudança, Deus olha e diz assim,
Tem, se a cruz chegar. Tem, se você entender que a maior de todas as provisões já foram feitas para você na cruz do Calvário. Aí, para encerrar, ele diz assim: toma, e disse, toma. E ele estendeu a mão e o tomou. Sabe por quê, irmãos? Porque Jesus já morreu. A solução do seu problema está na cruz. É só você estender a mão. É só você estender a mão e pegar. Só você estender a mão e pegar. Pegue, 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 porque o preço já foi pago. Pegue, para você não chegar diante do Senhor e ter que dizer assim: eu não cuidei, eu não tomei conta e eu deixei caído. Se caiu, vai lá e mostra para o profeta. Diga: Senhor, eu quero de volta. Senhor, eu quero te entregar em perfeito estado. Eu quero te entregar sem ferida. Eu quero te entregar da maneira que o Senhor me deu. Da maneira que o Senhor me deu. Então fale com Deus nessa noite. Fale com o Senhor. A maior de todas as provisões o Senhor já nos deu. Todas as provisões o Senhor já nos deu. Sabe aonde ela está? A solução de todos os nossos problemas? Na cruz. Na cruz. Porque aonde a cruz chega, se teve pecado, a palavra de Deus diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Se você está com problema, é nessa área que, se você colocar a cruz de Cristo, vai alcançar a misericórdia de Deus. Estenda a mão e pegue. Deus nessa noite está te fazendo um convite. Você crê? Crê? Então se coloque de pé. Eu já vou passar a palavra para o pastor Ricardo. Se coloque de pé nessa noite. A palavra de Deus diz assim: se tu creres, verá a glória de Deus. Não é todo mundo que vai ver a glória de Deus.